Bonitinho? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje era para ser a nossa célula do amigo, só que acabou. Tenho certeza que todos convidaram pessoas, só que acabou tendo um imprevisto. Eu trouxe um amigo, ó. Que bom! Seja bem-vindo. Não repare não que aqui só tem doido. Das duas células, se posso falar assim, só tem doido aqui, só tem calo sem juízo. Todo mundo esqueceu de tomar o remédio hoje. A gente é doido, mas a gente é legal, tá? Mas Só pra você saber. todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo, porque dependemos de Deus. Estamos procurando Deus, tentando entendê-lo, sendo que ninguém consegue explicá-lo, esperando a volta dele, confiando nas promessas, como já foi falado. Mas estamos aqui. Hoje, o que nós vamos falar um pouquinho é sobre salvação. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o meu testemunho. Já compartilhei aqui uma vez, isso acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Pode falar. Então, eu convidei uma colega minha para vir hoje. Então o Diego falou assim, no domingo o Diego chegou na igreja, eu estava do outro lado, aí ele falou assim, caramba, você deve sentar comigo? Eu falei assim, não, porque eu tô aqui com a menina que eu convidei ela para ir na igreja, para ir passar no sábado, e estou sentada com ela. Para explicar para ela como que é a situação, ela falou que perguntou se ela participa de uma célula, ela falou que não. Aí eu fiz o convite. Eu conheci ela há muito tempo de escola. A Jaqueline também conhece a mãe dela. Conhece? Não, mãe. Eu sei que você falou que eu conheço ela e eu A mãe. A Jaqueline conhece a mãe dela. Aí eu fiz o convite. Aí ela falou assim, eu vou sim. Aí eu marquei na segunda, na terça, conversando com ela, marcando que ela tinha certinho. Aí na quarta eu mandei uma mensagem para ela, no WhatsApp, ela falou assim, eu não sei se porque eu vou receber algumas pessoas aqui na minha casa, na minha mãe, eu não sei se vai dar para mim ir, mas até lá eu te dou a resposta. Aí tá bom. Aí ontem ela mandou que ela não dava ir as pessoas lá na casa dela, mas aí ela agradeceu o convite, e muito obrigado, e que na próxima semana ela vai estar aqui conosco, para mim não desistir, e para mim ficar insistindo, porque a mãe dela era da igreja, entendeu? A mãe dela era filha da igreja, a mãe dela se afastou, agora está voltando aos poucos. A mãe dela. Uhum. E ela estava domingo na igreja. Mas se Deus quiser, sábado ela vai estar aqui com a gente, vou cuidar de novo. Eu de uma das pessoas que eu convidei para hoje não vai estar, mas amanhã com certeza de manhã vai estar no culto. Um colega meu que já passou por aqui, que até eu estou tentando trazer ele, aí amanhã, em nome de Jesus, ele vai estar conosco no culto. Mas hoje eu vou compartilhar um pouquinho aqui do que Deus já fez comigo nesses quase 17 anos que eu caminho com Deus. Eu nasci no dia 12 de novembro de 87 e, segundo a medicina, eu tenho uma pequena deficiência, eu tenho uma pequena falta de oxigênio no cérebro. Não sei explicar esse negócio, só minha mãe que sabe dizer. Que eu não tenho a mesma mobilidade que uma pessoa normal. Então não é tudo que eu posso fazer. Então tal que a firma que eu estou hoje há quase 6 anos, ela é especialmente para pessoas com deficiência. Entrei lá também por um milagre. Vivi praticamente os meus 3 primeiros anos com dificuldade de andar. Um dos tratamentos que eu tive que fazer foi usando, com muito respeito à pronúncia que eu vou utilizar, um tipo de uma madeirinha na parte íntima para poder me forçar a andar. Quando comecei a aprender a andar, praticamente fiquei com um problema de desequilíbrio. Eu até os meus 13, 14 anos, eu tinha dificuldades para andar. Até hoje eu tenho um probleminha de equilíbrio. Eu tenho que me equilibrar mais com o pé direito do que com o esquerdo. Senão eu... Mas praticamente... Também vivi uns bons anos da minha vida superando a timidez. Ainda hoje luto com ela. Mas com os meus 12 anos, comecei a fazer catecismo. Acabei indo para a religião católica. Nada contra. Mas quis o Senhor que na metade do caminho minha família se convertesse. Senão hoje com certeza eu já estaria fazendo primeira comunhão. Quem sabe estudando para ser um padre aí. Como tem muitos padres aí que estão seguindo aí o seu ministério. Quis o Senhor que na metade do caminho, devido a situações diferentes na minha família,
Meu pai desempregado há 4 anos. A minha mãe, ela era uma pessoa assim muito amarga, muito ignorante. Ela, quando eu ou minha irmã ia querer um pouquinho de atenção dela, ela já vinha com uma resposta bruta. Confesso a vocês que eu não me lembro dessa cena. Eu creio que foi Deus que me curou mesmo, que eu não tive rancor da minha mãe, não tive mágoa. Essas cenas de que ela nos tratava com ignorância, quando a gente queria um pouco de atenção, ela vinha com um jeito meio bruto, eu não me lembro, por Deus. Lembro por causa das histórias que ela conta, mas de sensação não me lembro. Aí minha irmã também com problema de urina, problema na visão, que graças a Deus, Deus curou ela. Ela aposentou o óculos já faz anos. E eu com essa situação que eu compartilhei, quis Deus que a gente viesse para Jesus. Veio meu pai e minha irmã primeiro. Depois, minha mãe com muita resistência, ela demorou para vir para Jesus, que o que Deus usou para ela vir foi um pão de queijo, um saquinho de pão de queijo, que uma vizinha nossa sempre fazia, que ela servia na cela todas as quintas-feiras que nós começamos aí. E Deus mandou esse saquinho de pão de queijo para ela e ungiu os pão de queijo. Só que minha mãe não sabia disso. E foi uma luta espiritual para que minha mãe comesse o queijo. Eu estava lá comendo de boa, só que minha mãe era uma luta tremenda. Quando ela pegou o pão de queijo, Deus fez essa mulher se quebrantar de uma maneira. Minha mãe começou a chorar sem entender. Era uma mordida que ela dava, ela chorava. Uma mordida ela dava. Na semana seguinte, estava minha mãe e eu na cela. Daí Deus começou a trabalhar, converteu a família toda. Só que eu ainda fiquei na dúvida, porque eu ainda estava fazendo o catecismo e eu estava meio em dúvida se deixava a religião católica para vir para Jesus ou permanecia na religião católica. Meus pais nunca pressionaram nem a mim, nem a minha irmã sobre essa questão. Eles sempre, lógico, oravam para que Deus fizesse essa obra e, lógico, nos aconselhavam. Assim a mesma coisa foi quando nós batizamos, foi tudo em questão de conselho, nada forçado. E, depois de um bom tempo, eu com 13 anos de idade, vim para a presença do Senhor Jesus. Mas outras lutas eu passei. Eu sofri algumas decepções, eu já compartilhei isso com alguns aqui na cela, tinha alguns que não estavam. Eu tive algumas decepções sentimentais. Desde os 12 anos de idade, aquelas paixõezinhas de adolescente, que é uma tristeza. Pense num cabra que sofreu. E o que ocorre? Quando você não é correspondido, você sofre carência. Até no estudo que nós estamos dando para o Diego e para o Eduardo, a gente está comentando um pouquinho sobre isso. Sobre não é fácil lidar com carência, não é fácil, são situações difíceis. Já tive depressão por causa disso, desejo de suicídio por causa disso. Foram o quê? Dos meus 16, acho que até os meus 22 anos por aí, que eu fiquei 8 anos nessa situação. E o que fez eu passar por esse processo de libertação foi uma palavra lá em 1 Reis 19, que fala sobre, esqueci agora o nome do profeta. É o profeta que uma rainha fez ele ficar com medo de se esconder. Você até ministrou algo isso. O profeta Elias, ele sofreu uma depressão e ele pediu a Deus a morte. Ele estava deitado debaixo de uma árvore e veio um anjo do Senhor com uma botija de água e um pão. E Deus falou para ele: come, porque sua caminhada vai ser muito longa. Ele dormiu de novo e Deus repetiu esse processo por 3 vezes. Foi nessa palavra que Deus me fez descobrir me fez aceitar esse tratamento. Porque eu estava com depressão, mas eu não queria aceitar que eu estava com depressão. Essa é uma parte difícil para o ser humano. Você reconhecer que tem algo, mas você não aceitar. Tudo bem, passei por esse processo, 1 ano de tratamento lá na Vila Santo Antônio. Daí Deus me deu a honra de 1 ano depois voltar lá para fazer casa de paz. Mas Deus não tinha me salvado, e não salvou a cada um de vocês, simplesmente para ficar sentado num banco confortável como esse. Deus nos salvou para salvar outros.
E por muito tempo já fui convidado por várias pessoas para ser líder de cela, assumir essa posição que estou hoje para que tantos outros já passaram. E eu relutando devido a algumas questões minhas pessoais, devido à visão celular, algumas questões que eu não aceitava, algumas questões que eu não concordava. Até que, já compartilhei isso com vocês várias vezes, Deus me leva para uma vigília, Deus me dá lá a palavra de Hebreus, que entra mais ou menos parecido no que você falou, que Deus falou claramente comigo. Só vou lhe dar o que você quer quando você fizer o que eu quero. Apanhar é ruim, de madrugada é pior. Por isso que todas as vezes que eu ouço Hebreus 10, 35 e 36, eu baixo a cabeça onde eu tiver. Que essa palavra me quebra até hoje. E depois de muito custo, muita insistência, Deus, através da vida do Alan e da Joyce, me fez o convite. E por 3 anos e meio já estou aqui com vocês. Não tem sido 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tu tá velho, mano. Eu tenho 3 anos e meio? 3 anos e meio. Tá velho. Tudo isso de célula, meu Deus do céu. A célula tem 8. Mas de liderança, no caso eu, tenho 3 anos e meio. Que foi simultaneamente eu e o Williams, que chegamos juntos. Infelizmente nosso parceiro não aguentou a pressão. Porque visão celular, para quem aqui deseja um dia ser líder de célula, se prepare para sofrer pressão. Se prepare para sofrer cobrança. Tem momentos que você se alegra muito. Pessoas que vão para o encontro, pessoas que se batizam, eventos que você tem o privilégio de realizar e dar certo, mas tem de vez em quando o avesso. Já teve momentos que eu pensei em desistir, já teve momentos que eu pensei em parar. Até uma coisa que eu vou contar particular para vocês. Toda vez que eu pensei em abrir mão da liderança da célula, Deus envia uma pessoa nova para eu cuidar. Parabéns, amigo. Toda vez que eu pensei, quer saber de uma coisa? Com perdão da palavra que eu usar. Que se dane todo mundo, vou deixar isso aqui para lá. Deus vai lá, traz uma pessoa, às vezes que eu nem esperava. Deus traz uma pessoa que eu nem esperava. Do lado ali, né? Do nada. Do lado ali, né? Do lado, literalmente. Aí eu lá, tá bom, senhor, já sei o que tu quer. Não precisa me dizer mais nada. Mas, para a glória de Deus, estou aqui hoje, 3 anos e meio, superando a timidez ainda, várias fases que vocês estão acompanhando. Estou começando a ficar peroba igual vocês, isso é um perigo. Cara de pau. É a mesma situação. É tudo óleo de peroba, é tudo a mesma situação. Mas, por que eu quis compartilhar rapidamente esse testemunho com vocês? Eu sei que se cada um aqui fosse compartilhar o que Deus já fez na vida de vocês, nessa caminhada que vocês têm, uma Bíblia como essa minha, aí embaixo, seria pouco. Mas o que eu deixo para vocês é o seguinte, que não se incomodem com aquilo que vocês são. Vocês são capazes. Eu não me achava capaz de estar aqui hoje. Eu, há anos atrás, se alguém me pedisse, sei lá, para compartilhar minha semana, como nós fazemos aqui, eu ficava mais vermelho que seu tênis. Mas é com o tempo, Deus vai lapidando, Deus vai tratando, Deus vai batendo. Então o que eu deixo para vocês é exatamente isso. Vocês são capazes. Como sempre compartilhei aqui, vou continuar compartilhando. O meu desejo é futuramente ver todos vocês líderes. Todos aqui têm um potencial. Por mais que eu chegasse aqui e dissesse, você tem um potencial, você tem um potencial. Eu posso aqui, na minha opinião, dizer, quem tem um potencial e quem não tem. Mas ele lá em cima conhece muito mais do que eu. Então o que eu deixo para vocês é isso. Que vocês são capazes e que vocês nunca se afastem do caminho. Infelizmente tivemos companheiros que se afastaram do caminho. Um infelizmente foi promovido. Que até hoje causa uma dor na gente por lembrar. Porque um dos questionamentos que nós já fizemos aqui é: poderíamos ter feito mais por ele. Que foi até o meu xará que se foi. Que é um questionamento que nós guardamos. Eu particularmente guardo comigo até hoje. Para que os que estão chegando agora
não ocorram mesmo. Então, uma coisa até que já deixo para você, que é um dos novatos aqui na turma. Quando a gente puxar as suas orelhas, quando a gente por algum motivo bater em você, é porque a gente não quer que aconteça com você o que já aconteceu com outros. Não quer ver Deus promover você antes do tempo. Mas uma coisa que eu deixo para vocês é isso. Vocês são capazes. Não se afastem do caminho. Situações difíceis vêm. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ou seja, se você almeja uma posição maior, não precisa ser ministerial. Às vezes você quer crescer na empresa onde você está. Te prepare sim para ser honrado, mas se prepare para ser cobrado à beça. Então que vocês guardem isso no coração de vocês. Vocês são capazes, vocês podem chegar a vários lugares. O meu desejo é que vocês vão mais longe do que eu. Quero sim alcançar lugares maiores, quero sim poder ir longe. Mas eu quero que vocês também vão muito mais longe do que eu. Alguns aqui literalmente já vão, que trabalham mais longe do que eu. Então vocês podem muito bem falar. Mas é isso que eu deixo para vocês. Vocês são capazes. O que depender da minha pessoa, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês. Mas nunca se esqueça. Vocês são capazes.